Oi, oi, boa noite, mulher. Seja bem-vinda ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu ajudo você, eu ensino você, mulher, detalhes importantes sobre como emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer. E eu sou a Gladys, para quem não me conhece, sou nutricionista. E o tema da nossa conversa de hoje, dessa nossa live de hoje, é alimentos gatilho da ansiedade ao comer. Como assim alimentos gatilho da ansiedade ao comer? Sim, existem alimentos que vão piorar essa nossa sensação de ansiedade ao comer. Como assim ansiedade ao comer? O que é ansiedade ao comer, Gladys? Bom, ansiedade ao comer é aquele nosso comer sem controle, é aquela história de comer só porque vê a comida, é o comer demais até a barriga doer, e mesmo assim, mesmo com a barriga cheia, mesmo com a barriga já não aguentando mais alimento, a gente continuar sentindo vontade, querendo comer mais. Ou comer rápido demais, beliscar o tempo todo, ter aquela vontade de estar mastigando, sabe? De ter alguma coisa na boca para roer, como a gente fala o tempo todo. Ansiedade ao comer também é a gente acordar já pensando em comida, a gente não conseguir resistir a certos alimentos quando eles estão disponíveis, mesmo a gente não tendo a necessidade de comer. Então, isso tudo faz parte da ansiedade ao comer. E existem alguns alimentos que são gatilhos, tá? Que provocam a piora disso tudo que eu vim falando para vocês e que vão gerar ainda mais ansiedade, ainda mais compulsão por comida, ainda mais uma certa dependência pelo alimento. E isso vai impedindo a gente de emagrecer, ou a gente até consegue emagrecer um pouco, vai lá, faz alguns esforços, dá certo, tem algum resultado, mas logo depois a gente vai voltando a engordar. Por quê? Porque a ansiedade ao comer que existia continuou sendo estimulada por esses alimentos que são gatilho, e aí a gente volta a engordar. Tá? A gente volta a ganhar peso, às vezes ganha até muito mais peso do que havia conseguido perder naquele período. Mas como que a gente se torna ansiosa ao comer? Como que uma mulher chega nessa ansiedade ao comer? Isso começa, gente, muito cedo na nossa vida, bem cedo. Sabe quando a gente é criança, pequenininha, a gente faz birra por chocolate e acaba ganhando? Ou a gente cai, se machuca, fica triste, fica chateada, tá cansadinha, tá com sono, tá incomodando, e aí a gente ganha uma coisinha para comer? Para se distrair, para ficar mais feliz, para o machucado não doer mais tanto, a gente tira o foco do machucado, coloca o foco na comida. Então, lá na infância já começa essa nossa ansiedade ao comer. Aí, depois, quando a gente vai se tornar adolescente, adulto, o que acontece? Quando a gente não tem nada para fazer, o que a gente vai procurar? Comida para se ocupar, a gente vai comer para se ocupar. Não é o que acontece no fim de semana? Quando a gente se encontra com amigos, com parentes, tudo isso não envolve comida na grande maioria das vezes? Ou quando a gente vai comemorar alguma coisa, não tem sempre comida envolvida? Ou quando não tem nada para comemorar, não tem absolutamente nada para fazer, o que a gente faz? A gente vai comer. Então, o nosso ambiente atual, o nosso meio onde a gente vive hoje, estimula muito as pessoas a comerem o tempo todo. É uma superestimulação pelo comer, para o comer. Como assim uma superestimulação, Gladys? A gente abre o WhatsApp, são várias mensagens de pessoas postando foto de comida. Abre o Instagram, é página atrás de página postando combo do dia, um hambúrguer mais tanto de fritas, mais tanto de refrigerante, pizza tamanho família por tanto. E aí terça-feira é uma promoção, quarta-feira é outra, quinta é outra, sexta é outra, sábado a gente já quer paga o que for que tiver que pagar, porque a gente quer mais é comer, quer mais é relaxar. E aí são as pessoas à nossa volta. Se a gente parar para prestar atenção, muitos dos assuntos que estão nos rodeando têm a ver com comida. A gente chega no trabalho, a pessoa fala: ai, ontem fiz uma massa com não sei o quê. Ai, vou fazer um bolo hoje quando eu chegar. Ai, tô com vontade de comer tal coisa. Isso tudo vai superestimulando o nosso desejo, a nossa ânsia, a nossa vontade por comida. A gente cria um ambiente que vai provocando isso.
Mas como que especificamente os alimentos fazem com que nós mulheres sejamos mais ansiosas ao comer? Bom, muitos alimentos, mulheres, quando a gente come eles vão provocar uma outra superestimulação, que é estimular muito, estimular várias vezes, estimular demais. Que superestimulação é essa? De várias coisas. Muitos alimentos provocam um superestímulo do nosso paladar, da sensação de prazer hedônico, ou seja, a gente come a comida e naquela hora a gente fica assim, ó, que coisa boa, sabe? Naquela hora, aquela angústia, aquela tristeza, aquela frustração, aquela raiva, aquele cansaço, tudo aquilo que a gente estava sentindo, parece que naquele momento, assim, a gente não sente mais, tá? Provoca também uma superestimulação e a liberação de hormônios, tá? Que vão provocando uma necessidade de mais daquele alimento, vai interferir na produção de hormônios regulatórios, hormônios importantes na regulação da fome, da saciedade fisiológica, né, do corpo e do nosso metabolismo também. Então, esses alimentos que superestimulam todas essas coisas, eles provocam tudo isso porque eles têm altas taxas de açúcar, altas taxas de gorduras, realçadores de sabor, aromatizantes, muitos aditivos químicos que vão trazer textura, que vão trazer cor, que vão trazer beleza para aquilo ali. A gente come também com os olhos, a gente começa a nossa refeição com os olhos. E com todas essas altas cargas, disso tudo que eu vim falando, o que, que vai acontecer com esses alimentos? Eles se tornam hiperpalatáveis. E tudo isso vai trazer aquela sensação de querer mais daquele alimento, porque ele era rico em açúcar, rico em gordura, rico em realçadores de sabor, sódio, sal, né, muitas vezes. Então vai trazendo aquela sensação de querer mais e mais e mais, por ser hiperpalatável. Então chega um momento que a gente começa a consumir esses alimentos e a gente come sem parar, a gente vai devorando tudo quando tiver, enquanto tiver ali disponível, a gente vai comendo. E a gente se sente mal depois por ter feito isso. Mas ao mesmo tempo que a gente se sente mal por ter feito isso, que a gente sabe que isso não é um hábito saudável, que isso vai levar a gente a ter consequências em relação à nossa saúde, em relação ao nosso peso, e daí as consequências derivadas, né? Porque daí mexe com a autoestima, mexe com várias questões. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa consciência, a gente não consegue resistir. Ou seja, apesar de saber que fazem mal, a gente continua querendo. A gente continua precisando, tá? E assim, é assim que a gente vai se tornando, de uma certa forma, escravas, presas a certos alimentos. Entendem isso? Então, vai chegar um ponto que parece que a gente não vai conseguir comer outra coisa se não for aquilo. Porque se não for aquilo, aquele alimento hiperpalatável, a gente vai ter aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, de que não tá bom, que não tá certo ficar sem aquilo ali, que se eu não estiver comendo aquilo ali, eu tô perdendo alguma coisa, eu tô deixando de aproveitar alguma coisa, tô deixando de viver alguma coisa. E quais são esses alimentos? Quais são esses alimentos que superestimulam o nosso paladar, a nossa regulação hormonal, o nosso metabolismo, e que fazem a gente ter essa ansiedade por comê-los, e não só a eles, mas outros similares também, outros parecidos também? São os ultraprocessados em geral. E eu falo bastante sobre isso aqui. O que são os ultraprocessados? São as bolachinhas recheadas, os salgadinhos, aqueles dos pacotinhos, os refrigerantes, os molhos e temperos prontos, as balas, as comidas industrializadas congeladas, aqueles hambúrgueres, os empanados, as lasanhas, as batatas fritas, os caldos para a gente colocar na comida, os enlatados de uma forma geral, tá? São processados e ultraprocessados. Mas aí o que vai acontecer é que
Você até vai comer os alimentos, as comidas mais leves, as comidas mais nutritivas, como as frutas, as verduras e as saladas. Mas a gente também vai comer muito de todas essas outras coisas, de todos esses outros alimentos hiperpalatáveis. E é isso que gera um desequilíbrio, mas um desequilíbrio negativo. Então, quando eu falei em ambiente, que o nosso ambiente superestimula o nosso desejo por comer, e isso vai levando a uma certa ansiedade, porque a gente fica com aquele desejo ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, a gente vai precisar sanar esse desejo em algum momento. E a gente vai acabar consumindo, às vezes, um alimento de uma forma que não é saudável, de uma forma que vai gerar ganho de peso, de uma forma compulsiva, muitas vezes também. Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que me contou que ela seguia muitas páginas de comida, de lanches, de teleentrega, de fast food no Instagram. Então, toda vez que ela abria o Instagram, essa pessoa me contou que ela tinha vontade de comer e geralmente ela acabava pedindo alguma coisa para comer, algum fast food. E aí, quando ela entrou no processo de emagrecimento e tudo mais, de controlar essa ansiedade por comer, uma das primeiras coisas que ela fez foi parar de seguir a grande maioria dessas páginas. Por quê? Porque ela percebia que esse era um ambiente que estava superestimulando ela e ela acabava cedendo. Então foi muito assertivo da parte dela, foi muito legal da parte dela ter feito isso, porque ajudou a aliviar essa ansiedade por comida que ela vinha sentindo, que ela vinha percebendo. E ajudou, e fez muito sentido, porque ela se afastou daquele ambiente que estava super estimulando a ela consumir alimentos que geravam mais e mais gatilho de continuar comendo com essa ansiedade, aumentando essa ansiedade de comer. Então, esses alimentos que são gatilhos da ansiedade ao comer, eles são perigosos porque a sensação que a gente tem é a de que a gente não resiste. É a de que a gente não consegue dizer o não, o eu não preciso, o vou deixar para depois. A sensação e o que acontece, na verdade, com a presença desses alimentos com muita frequência na nossa alimentação, é que quanto mais a gente come aquilo ali, mais a gente quer comer. E menos a gente consegue ficar sem. E mais vezes isso vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação. E aí vocês vão me perguntar, mas então, Gladys, a gente devia excluir esse tipo de alimento? Devia parar de consumir de uma hora para outra, não consumir mais? E a resposta, na verdade, é que isso depende do nível que você percebe, mulher, que esses alimentos te afetam hoje, do quanto eles estão te levando, de fato, a um comer ansioso, ao comer ansiosamente, ao comer, lembra que eu falei, muito rápido, em grandes quantidades, com a sensação de perda de controle e com a sensação de culpa depois. Então, o quanto você consegue se colocar de frente para um determinado alimento, olhar e dizer: não, eu não vou comer isso agora, por causa disso, 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 eu vou escolher aquele outro alimento. Quanto você consegue fazer isso, vai ajudar você a entender como reduzir ou excluir os alimentos gatilhos, tá? Então, entender o quanto eles levam você para esse comer ansioso é fundamental. E é aqui que muitas vezes muitas mulheres não conseguem lidar com essa relação com esses alimentos. Por quê? Porque quando a gente não sabe, em primeiro lugar, o que é o comer ansioso e quais são os alimentos gatilho para nós, porque cada uma de nós vai ter alimentos gatilhos diferentes também. Daqui a pouco eu vou dizer, ó, batata frita é um alimento gatilho. Para muitas mulheres não vai ser, mas de uma forma geral ele é, porque ele é hiperpalatável. Mas então entender a individualidade também é importante. Só que a gente não para pensar nisso. Me fala a verdade, mulher, quando que você parou para pensar nisso? De que existem esses alimentos que são gatilho e que vão provocando uma ansiedade ao comer cada vez maior. É difícil a gente parar para pensar nisso. A gente não consegue nem parar para pensar no que a gente vai comer. Imagina parar para pensar e fazer essa reflexão e entender quais são os gatilhos. Então, de forma geral, é sim importante
a gente reduzir não só o consumo dos alimentos gatilho, mas a exposição a esses alimentos. O que isso quer dizer? O que é a exposição? O que é reduzir o consumo? Quando a gente vai consumindo menos desses alimentos gatilho, o nosso corpo ele vai se acostumando, ele vai se adaptando. E para cada uma isso vai acontecer de um jeito diferente. Existem mulheres que eu conheço e que eu já acompanhei que decidiram excluir de uma vez todos e deu certo, mas também existem mulheres que se excluírem tudo de uma vez não vai funcionar. Vai ser outro gatilho para piorar essa ansiedade, esse desejo por comida. Então, tudo vai depender de como está a sua capacidade emocional, psicológica de lidar com essa situação. O quanto você está preparada para fazer isso, o quanto isso cabe na sua vida, o quanto você consegue realizar no seu dia a dia sem que isso seja mais um peso, mais uma coisa para ser feita, e sim algo que está vindo para agregar, que já está te trazendo resultados, que está te tornando uma pessoa já menos ansiosa na hora de comer. E a exposição aos alimentos gatilho tem muito a ver com o fato de ter esses alimentos por perto. Então, ter esses alimentos em casa ou no trabalho, ou até os colegas lá no trabalho que ficam muitas vezes oferecendo alimentos que são gatilho da ansiedade ao comer, o final de semana, como que esses alimentos estão presentes lá no final de semana, lá nas férias. Então, quando a gente tem muito acesso, um acesso muito facilitado aos alimentos que são gatilho para a gente vai acabar sempre se expondo a esse ambiente que é perigoso. Porque eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você já falou: se eu tiver em casa, eu vou comer. A minha questão é eu não ter em casa, porque se eu não tiver, eu como. Então, fica muito clara essa questão do ambiente. Se eu tenho em casa e ter em casa é um problema para mim, então controlar esse ambiente é importante. Se lá no meu trabalho os meus colegas ficam me oferecendo, ou se eu trabalho num lugar que automaticamente me gera muitos gatilhos de ansiedade ao comer, um supermercado, uma padaria, por exemplo, até uma fruteira, isso tudo faz com que você fique o dia todo vendo aquelas comidas, sentindo o cheiro, pensando, querendo. Então, o ambiente estimulante do comer, ou em excesso, ou em alimentos hiperpalatáveis, como eu expliquei, ele precisa de uma atenção quando a gente está falando em alimentos gatilho, gatilho da ansiedade ao comer. E quando você estiver exposta numa alta intensidade aos alimentos gatilho, você vai continuar sendo ansiosa para comer na mesma intensidade da sua exposição. E isso leva a uma perda de controle sobre as nossas ações alimentares. Muitas vezes a gente vai desenvolvendo padrões alimentares que vão fazendo mal. O que é um padrão alimentar que faz mal quando eu estou exposta num ambiente que superestimula? Sabe aquele trabalho que toda vez que o colega faz aniversário, ele paga uma festinha? Então vira um padrão alimentar, 3, 4, às vezes 5 vezes por mês tem uma festinha de comemoração de aniversário, que vai ter muitos alimentos gatilho, porque vai ter muito alimento rico em gordura, muito alimento rico em açúcar, muito alimento hiperpalatável e de vários tipos que se combinam e vão gerando aquele nervoso, aquela compulsão, aquela coisa de não conseguir comer um pratinho. Se tem, eu vou comer até não aguenta mais, ou até acabar, ou enfim. Então, quanto mais alta é a nossa exposição a esses ambientes e aos alimentos gatilho, mais intensa vai ser essa nossa resposta de comer ansioso. E mulher, o melhor momento para começar a diminuir, a reduzir, a excluir, se for o caso, vai depender de quanto você sente que você está no comando da sua alimentação e do seu peso. Se você me disser assim, hoje a minha ansiedade ao comer está num nível 10. Então é muito importante que você tome uma decisão quanto antes. Por quê?
Porque quanto mais isso tudo vai se repetindo, quanto mais isso tudo vai acontecendo, quanto mais isso tudo é rotina na sua vida, mais difícil vai ficando de encontrar a portinha da saída. Sabe um novelo de lã todo enroladinho assim? Existe uma ponta, mas a gente não sabe onde ela tá? E aí, quando a gente encontra, a gente começa a puxar e vai estar cheio de nó, e vai enrolar, e vai ficar difícil de desenrolar. Pois é, quando a gente está no nível 10, acontece isso. É um novelo de lã que a gente não sabe mais onde fica a ponta. Então, a gente vai reforçando padrões prejudiciais à nossa saúde, à nossa autoestima, quando a gente não começa a tomar conta dessa ansiedade ao comer. Por quê? Senão, como eu acabei falando no início, a gente até pode fazer algumas loucurinhas que eu não recomendo e emagrecer uns quilinhos. Aliás, perder alguns quilinhos. Que quando a gente emagrece, a gente não recupera mais. Quando a gente perde peso, a gente acaba recuperando. Só que se essa ansiedade ao comer ela tá intensa, se você continua exposta a um ambiente onde tem muitos alimentos gatilho que vão te gerando mais e mais e mais e mais ansiedade ao comer, e você não aprende a lidar com isso, você vai acabar de novo cedendo mais tarde. E aí vai ser o tal do efeito sanfona, e aí vão ser coisas que vão trazer alguns problemas para você. E aí a gente entra numa outra questão. Porque dentro desse ambiente que estimula, o ambiente que super estimula a gente para comer, tem todos os eventos que vão acontecendo ao longo do ano. Então, além dos colegas que comemoram aniversário pagando festinha, vai ter o seu próprio aniversário, vai ter o aniversário do filho, do marido, da mãe, da avó, da sogra, do sogro, do primo, da cunhada. Vai ter o Natal, vai ter o Carnaval, vai ter a Páscoa, vai ter o Dia das Mães, vai ter o Dia dos Namorados, vai ter o Dia dos Pais, vai ter o Dia das Crianças, vai ter o inverno. E aí já chega o verão. E aí passou-se um ano. Mas a gente ficou tão expostas e tão hipnotizadas por um ambiente que super estimula e que oferece esses alimentos gatilho o tempo todo, é propaganda de pizza, de lanche, de hambúrguer, de combo disso, de combo daquilo. A gente vai no supermercado, esses alimentos eles estão lá em destaque para a gente ver, para a gente pegar, para nós sermos atraídas. A gente entra na padaria, vem aquele cheirinho de coisa nova que acabou de ser assada. Quem é que consegue entrar numa padaria com fome e resistir a comprar um pãozinho? Ah, e não é o problema o pãozinho, tá? Mas o problema é o como eu vou consumir esse pão. E se eu vou levar só o pão e não vou levar outras várias coisas que eu já vou comendo no caminho antes de chegar em casa, porque eu tô com tanta vontade, tanta necessidade de comer, que muitas vezes eu não chego em casa. A gente come já pelo caminho e depois chega em casa e vai continuar comendo. E não prestou atenção, e não viveu aquele momento, não aproveitou aquele alimento. Isso tudo é ansiedade ao comer. Isso tudo precisa ser considerado. Então é muito difícil a gente conseguir entrar num ambiente que está super estimulando e dizer não, sabe? Quando que a gente vai conseguir? Quando a nossa ansiedade ao comer, quando o nosso nível de ansiedade ao comer ele estiver abaixo de 5, numa escala de 0 a 10, por exemplo. Então eu te faço essa pergunta, mulher. Hoje, a tua ansiedade ao comer de 0 a 10 está em que número? Está em quanto? Porque eu costumo dizer que até o 3, em 0 a gente não chega nunca, gente. Não existe isso. Mas estando ali entre 3, 2 e 1, significa que nós estamos no comando. Que a gente consegue entrar no supermercado, ir lá comprar as coisas que a gente precisa comprar, que estavam programadas, sem necessariamente comprar uma guloseima toda vez, comprar uma coisinha boa toda vez, levar uma coisinha para casa para mais tarde, passar numa padaria e comprar lá o nosso pãozinho, o nosso queijinho que a gente ia comprar. Conseguir ver a comida ali na nossa frente, gostosa, e não precisar do exagero. Conseguir comer devagar. Até o 3 a gente consegue assim. 4 e 5, a gente já começa a, em alguns momentos, comer excessivamente até a barriga doer, a aproveitar porque a gente pagou, ou aproveitar porque tá de graça, a não conseguir dizer alguns nãos e acabar aquela história do se permitir, sabe? Muitas vezes. Começa a deixar para segunda-feira, e a partir do 7 é um pouco mais delicado, isso tudo começa a ser mais frequente. Eu dizer não é muito difícil,
eu vou acabar exagerando muitas vezes ao dia, eu sinto muita culpa e por aí vai. Quanto mais perto do 10, menos no comando a gente tá. Então é muito importante identificar isso, sabe por quê? Porque senão vai acontecer o quê? É Natal, agora não adianta começar. Agora é ano novo, deixa pro ano que vem. Aí começa o ano, não, mas agora eu tô de férias. Deixa eu aproveitar as minhas férias, depois eu vou com foco total. Aí acabou as férias, agora eu não consigo porque eu tô sem tempo, porque eu tô trabalhando demais. E aí quando as coisas começam a engrenar, passou o feriadão de carnaval, mas agora vai vir a Páscoa. Não adianta. E aí vem a Páscoa, e aí vem as outras comemorações, vem o Dia das Mães, a festa junina, o inverno, o Dia dos Pais. E aí é setembro, e aí começa a fazer calor, e aí a gente quer colocar aquele vestido bonito, aquele short, aquela roupa legal, e a gente não se sente confortável, a gente não se sente bem, o vestido vai apertar. E aí, mulher, você está correndo o risco de fazer besteira ou loucura para emagrecer, que não vai ajudar, que não vai trazer resultado nenhum. Mas não adianta a gente fazer isso, a gente entender quais são os alimentos gatilho, a gente começar a diminuir esses alimentos gatilho no nosso dia a dia, se a gente não sabe como fazer isso. Porque não é simplesmente deixar de comer, não é simplesmente comer menos. É fazer isso do jeito certo para a sua realidade. Ir adequando isso aos pouquinhos. Então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Não é só comer menos, é ajustar a sua alimentação, entender quais são os seus alimentos gatilho e trabalhar em cima disso. Na questão comportamental em relação a esses alimentos. Criar uma relação que não seja tóxica para você a partir desses alimentos. Então, fica muito atenta aqui, porque eu vou trazer nos próximos dias conteúdo que fale sobre isso. Só comer menos emagrece? É só deixar de comer? É só parar de comer e vai ficar tudo certo? E aí você vai entender um pouco melhor de como começar a colocar isso em prática, tá? Então, para saber mais sobre isso e entender um pouco mais, um pouco melhor sobre o caminho que vai levando a emagrecer mais de 10 quilos e se libertar de uma vez da ansiedade ao comer, fica por aqui e já começa a prestar atenção em como que é o teu ambiente, como que os alimentos gatilho existem aí na sua vida. Qual é aquela comida, aquele alimento que você vê e pensa, não acredito, eu vou comer. E aí você começa e não consegue parar. Ou aquele alimento que você pensa nele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, parece que ele não te deixa em paz. Tá? Então começa a anotar isso para começar a dar os passos em direção à redução da ansiedade ao comer. E agora, mulher, te pedir um favorzão. Compartilha essa live aqui para eu saber que eu tô conseguindo te ajudar com esse conteúdo que eu tô trazendo, tá? E hoje nossa conversa foi sobre alimentos gatilho da ansiedade ao comer. Então vocês entenderam que existem alimentos que são hiperpalatáveis, ou seja, ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, que vão superestimulando o nosso desejo por comida, e quanto mais a gente consome esse tipo de alimento, mais a gente quer consumir. E dentro da live, para quem não assistiu ela todinha, eu cito quais são esses alimentos e o que fazer com eles. Tá bom, mulheres? Eu espero vocês aqui para um próximo conteúdo e a gente se vê. Um grande beijo para todas vocês e até mais!